Santo me ajude, porque quando no dia de ontem eu consegui dormir, eu já imaginei a batalha que seria para estarmos aqui pela manhã. Então, vou contar rapidamente para os irmãos nessa introdução. E como eu estava aqui mencionando para os irmãos, tudo o que fizermos para Deus vai ser necessário que seja com muita oração. Daqui por diante, só com muita oração. Quando eu vi a minha agenda ontem, me levantei às 3, às 4 estávamos com vocês, e às 6 os testemunhos que vocês acompanharam, mas eu tive um funeral, 12h30. Então, eu preguei em 2 igrejas, depois, 12h30, em vez de almoçar, fomos realizar o funeral de uma irmã, onde lutou para sobreviver desde novembro do ano passado, mas acabou descansando no Senhor, e ali os filhos, esposo, não cristãos, só ela na igreja, e ali Deus nos levou ali para uma mensagem, e ao voltarmos tínhamos 3 horas um treinamento com todo o distrito, e para vocês, resumindo, né, para sobrar tempo para a mensagem, é claro, quando eu cheguei em casa, exausto, ainda tinha algumas duplas de oração que eu não tinha orado, o Daniel, um deles. Então, eu pensei, meu Deus, minha voz, eu estou cansado, mas eu preciso levantar cedo amanhã. Mas aí eu fui olhar e vi que a internet não estava funcionando. Eu falei, vai ser uma guerra de manhã. E foi uma guerra de manhã, vocês estão vendo aí, com o Mário, comigo. E a mensagem que eu estava com ela para trazer hoje, esta mensagem também não consigo acessar e encontrar no laptop. Então, para vocês terem uma ideia, tudo é uma luta. Mas então orei a Deus e Ele está me compelindo a falar das madrugadas. E como o irmão Mário está dizendo que completa-se exatamente hoje 8 meses, né, irmão Mário? 240 madrugadas. Então, eu acho que é isso mesmo. Deus quer, então, que eu fale esse outro tema, e eu tenho certeza que sempre vai ser de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Mas antes, ainda queria enfatizar outra questão para os irmãos. Irmãos, tudo, literalmente tudo que fizermos, não pode ter uma pontinha de vaidade, de glória para o homem. Tudo que nós estamos aqui propondo para a nossa vida deve ser para a honra e glória de Deus. Acabamos de estudar um livro sobre Se Meu Povo Orar. E nós não temos alcançado a chuva serôdia, não que eu esteja dizendo que os pregadores não falaram o que é correto, mas é que nós não estamos ainda aprendendo de fato o segredo para esta oração ser efetiva. O próprio texto ali do livro mostrou várias vezes que nós precisamos de um requisito: humildade. O próprio Jesus disse: vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade é indispensável. E essa é a minha luta, porque quando nós conseguimos fazer algo bem feito, a primeira coisa que o inimigo começa a colocar é que, tá vendo, você né, irmão Mário, uma potência. Na realidade, a potência é Deus, gente. A palavra poder vem de dinamis, dinamite, é Deus que é essa potência. E quando Ele está em nós, você se torna uma potência somente com Jesus. E se você tem orgulho, se você tem ali vaidades, você não está com Jesus. E as pessoas podem ser usadas pelo inimigo pensando que estão sendo usadas por Deus. E temos várias histórias na Bíblia de profetas falsos que levaram o povo a errar. Reis a ir em guerras que não deveriam ir. Às vezes, na igreja, numa comissão, entramos em guerras que não deveríamos entrar. Então, nós precisamos entender isso. Mas o segredo está exatamente nas madrugadas. Eu vou aqui compartilhar a tela, e esse tema que vamos compartilhar com vocês, eu estive trabalhando em 2003 esse tema.
E já tem um bom tempinho. Foi na época que nós conseguimos, inclusive, fazer a música das 40 madrugadas que já cantamos uma vez aqui com vocês, uma ou duas vezes. E o tema madrugada, irmão Mário, já que é esta a ênfase de continuarmos buscando a Deus na madrugada, nós vamos ver aqui objetivos exatamente de Deus para que o ID. Olha, isso foi em 2003, ainda não tinha o grupo ID como estamos fazendo hoje. Mas o ID que Jesus pediu lá em Mateus tem mais de 2000 anos. E o primeiro objetivo que nós temos é aprender a cumprir a determinação de Deus a cada dia. E um segundo objetivo do ID, aprender como tornar o relacionamento com Jesus mais autêntico. E com isso eu vou dizer aos irmãos que os momentos a sós com Cristo, eu fiquei agradecido, maravilhado, quando o pastor Jefferson, quando estava aí em Amaralina, me apresentou exatamente por quê. Se nós orarmos para a missão apenas, fizermos as duplas de oração, mas não tivermos o nosso encontro pessoal, e até vou incluir, irmão Mário, irmã Angélica, se nós aqui colocarmos esse encontro da madrugada, às 4 da manhã, em primeiro lugar, no lugar de você primeiro ter o seu relacionamento pessoal, você vai estar com algum problema para cumprir o ID. Porque Deus não fala primeiro vai à igreja, não. Primeiro você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, preparar o solo do coração para que o Espírito Santo faça um trabalho, a semente frutifique no coração. Não é no coletivo que nós nos fortalecemos primeiro. Primeiro é individual, você se prepara. Então, esse é o objetivo, aprender você e eu a termos um relacionamento autêntico. E um texto que eu já usei com vocês é o de Salmos 139, versículo 16, que diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Esse nosso Deus, ele já determinou enquanto estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, ele já tinha um plano para cada um de nós para glorificar, honrar o nome de Deus. Porém, nós temos uma estatística de 2006 que me assusta e ela não está diferente hoje. Apenas 20% da membresia hoje fazem culto diário. 30% ocasional. E o que me assusta é que 50% não tem o hábito de reunir a família. Isso me mostra que eles estão simplesmente sem fazer o seu culto pessoal, ou fazem o pessoal e negligenciam o da família. É a mesma coisa que nós aqui, se não fizermos o nosso pessoal e tentarmos substituir agora o das madrugadas, também não está certo. O culto familiar, ele vem após o nosso encontro especial. E tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim: as preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolve num momento. Ânimo, fortaleza, mansidão, fé, inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos, por uma vida de santo esforço e firme apego ao direito. Devem os filhos de Deus selar seu destino. Então, vou interromper aqui o compartilhamento e quero aqui dar uma ênfase aqui com vocês. Aqui está dizendo que é de anos o trabalho. E em 2003 eu comecei, e o que me assusta é que nós estamos em 2021 e eu não me acho ainda alcançado o objetivo dessa experiência de comunhão, de perfeição ali com Deus.
E talvez alguns aqui estejam desesperados. Senhor, então como? Quando? Queridos, só vamos na glorificação alcançar essa totalidade pelo poder de Deus. O meu papel hoje é estar como um vaso todo furado, sendo enchido diariamente pelo Espírito de Deus. E vocês devem lembrar de que foi aí na Bahia que começou o programa das 40 madrugadas. Lembram disso? Eu estava no departamento de mordomia nessa época, eu vou voltar à tela aqui, e olha que coisa, foi lá que eu comecei de uma forma especial trabalhar esse assunto e aprender também. Então diz aqui, olha só, as 40 madrugadas elas se tornam importantes porque se é fato de anos, o hábito se torna ou se forma pela repetição, se estabelece em 40 dias, se consolida em 5 meses e permanecer no hábito de buscar a Deus na primeira hora é a mais urgente necessidade de um cristão que quer alcançar o céu. É por isso que nas madrugadas você é chamado por Deus. O irmão João Rodrigues levou aquele soco para interceder pelo filho. É o momento de você ir à presença de Deus. É na primeira hora do dia, não é no final do dia. Eu tenho pessoas que não entenderam isso. E Lucas 11:9, nós temos aqui esse texto que diz: hora de pedir, hora de buscar, hora de bater na janela, lá na porta dos céus, para pedir o Espírito Santo, é na madrugada. E aí, se eu pedir, eu vou receber, se eu buscar, eu vou encontrar, se eu bater, vai se abrir. João 13:15 diz que Cristo nos deu o exemplo e diz assim: como eu fiz, Jesus fala, façais vós também. No livro de Marcos 1:35, olha o que Jesus fazia, o nosso grande exemplo. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E o que ele fazia ali? Ele orava. Interessante que Jesus ele considerava a oração mais importante que o sono. Então, se de ontem para hoje eu considerasse o sono mais importante, eu não estaria aqui agora falando para vocês. Mas Jesus, ele é o nosso grande exemplo, ele levantava, passava madrugadas na presença de Deus. Jesus considerava a oração uma necessidade e um privilégio. Ele orava com fervor e constância. Ele encontrava gozo, consolo e gozo na comunhão, na presença do Pai. Cristo sempre escolheu o melhor momento e por isso ele subia ao monte, porque ali era um lugar tranquilo para orar. Agora vamos ver outros personagens bíblicos. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz: e sucedia que, tendo decorrido o turno de seus dias, de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. E como fazia Jó isso? Continuamente. Abraão, outro grande exemplo, Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. Uma outra passagem que é Salmos 5, versículo 6. E esta passagem é muito importante. E é pela manhã que o Senhor ouve a minha voz, diz o salmista. Pela manhã, ele apresenta a Deus a oração. Pela manhã, ele vigiava, quem sabe agora, a sua agenda do dia, para que sejamos como Romanos 8,14 diz, guiados pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser guiado pelo dia, não é pela noite de sono, é pelo dia. Então, é pela manhã que eu tenho que ouvir a voz de Deus, é pela manhã que eu tenho que me apresentar a Deus. É pela manhã que o meu eu tem que ser crucificado. Interessante, queridos, que é pela manhã, como está aqui em Jó,
Olha o que ele diz: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele a tua atenção? E a cada manhã o visites, e a cada manhã o proves? Queridos, interessante que é pela manhã que Deus faz a visita a cada um de nós para que aquele plano de Salmo 139, que ele planejou lá no ventre materno, determinou todos os nossos dias, como diz lá o apóstolo Paulo, para fazer boas obras, quando ele visita para nos dar a agenda, quando ele nos desperta para nos dar o Espírito Santo, a direção, é pela manhã. E se eu levanto pela manhã, queridos, para vir direto aqui ao nosso encontro com o irmão Mário, com o pastor Robson, com a irmã Angélica, com cada um de vocês, mas não fui visitado por Deus ainda, eu primeiro preciso acordar. E não é fácil acordar, quem sabe, 3 da manhã, depois de um dia cansativo, como foi o dia de ontem. Mas veja, Deus ama você, Ele estima, Ele tem a sua atenção voltada para cada um dos que estão aqui nesse grupo. E o que Ele quer que eu aprenda hoje? Que Ele vai me visitar a cada manhã, mas antes de entrar nessa sala, vá para um canto conversar com Deus, entregar o coração de Deus, receber a visita de Deus e dizer: meu Deus, me dê a agenda do meu dia. Interessante Ellen White dizendo que não devemos permitir que nenhuma coisa, por mais querida que seja, então aqui é pai, mãe, esposa, filhos, nenhuma coisa, por mais querida que seja, por mais amada que seja, absorva sua mente, seus afetos, causando distração da palavra de Deus e da fervorosa oração. E qual o momento que você consegue ter essa concentração na oração e na palavra de Deus? Pela manhã. Aqui está tudo em silêncio. É pela manhã que você encontra um quarto, um cantinho, ter uma câmera de oração, vai para um canto ali orar e conversar com Deus. Interessante esse outro texto também, onde ela diz: eu até vou pedir, pastor Robson, me poupa a voz enquanto eu bebo água. Abra, por gentileza, seu áudio aí, pastor, e leia para mim, por favor, esse texto. Obrigado. Apresentai com insistência às pessoas a eterna perda que terão de sofrer todos os que recusam entregar o coração, o entendimento e a alma a Cristo, sem qualquer reserva. Todo dia que passou, no qual Cristo não teve permissão para entrar na alma, é um dia perdido. Mostrai, portanto, àqueles pelos quais labutais, quanto se obterá pela entrega a Deus. Pastor Robson, se Deus me visita de manhã, não é? E eu não fui recebê-lo, o que Ellen White está dizendo, pastor? Como passa a ser esse dia, pastor? É um dia perdido, né? Isso me assusta, porque eu já tive muitos dias perdidos até hoje, pastor. A gente às vezes pensa, não, hoje não vai dar tempo para orar, ou seja, não dá tempo para receber a visita de Deus. Martinho Lutero ficava quanto tempo quando a agenda dele estava apertada? O relato fala que ele passava horas, então, ali na presença de Deus. Esse texto é forte, irmãos. Você e eu precisamos receber a visita dele toda madrugada. Mas antes de entrarmos na live, olha o exemplo de Êxodo capítulo 16, quando fala do maná. Eles escolhiam pela manhã e cada um podia comer quanto quisessem comer. Mas se levantassem tarde, vinha o calor e o maná se derretia, se perdia. As vitórias que o povo tinha, olha a história de Josué, era nas madrugadas. Olha, no 7º dia, quando agora os muros deveriam ser levados ao chão, eles se levantaram quando? De madrugada. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, e somente naquele dia rodearam 7 vezes, mas foi de madrugada. Isaías 50, versículo 4 e 5. Deus acorda você, não é isso, irmão João Rodrigues?
Deus acorda, Deus me acordou hoje, antes do despertador, Deus me acordou, eu confesso. Eu ainda fiquei uns 10 minutos na cama. Nós somos assim, Deus acorda e se ele não der um soco, você não levanta. Ele acorda, ele desperta toda manhã, pode ter certeza disso. O meu primeiro dia em que eu propus a Deus, em 2003, falando assim, Senhor, tá bom, eu vou fazer as 40 madrugadas, quero criar um hábito de levantar a primeira hora do dia e te entregar para a minha vida. Então me desperta, Senhor, mas eu acordo mais tarde. E para acordar e ter 1 hora contigo, eu tenho que levantar às 4. Eu me lembro, eu morava em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E às 4 da manhã, sem despertador, Deus me acordou. Você já fez esse desafio? Senhor, me acorde. Você vai ver que ele vai te despertar. Isaías 50, 4-5 diz, o Senhor, Deus, me deu língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. E ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me ouvido para que eu ouça como discípulo. Você quer ser discípulo de Deus? Como é que você quer ser discípulo de Deus sem primeiro atender a Ele quando Ele te visita de manhã, quando Ele te acorda de manhã, quando Ele te desperta de manhã, para que Ele te dê um ouvido para ouvir como discípulo, para que Ele abra teus ouvidos. E Isaías diz, eu não fui rebelde. Ele deixou-se ser levantado e acordado por Deus. Queridos, é pela madrugada que Jesus ouvia, olha, de Deus, hoje você vai até Naim, você vai ressuscitar o filho dela, aquela viúva, você vai ressuscitar Lázaro, você vai abrir os olhos de tal cego. Era pela manhã que Deus dava as coordenadas para o nosso mestre Jesus, que se tornou homem como nós, e ele precisava, como eu e você precisamos, desse relacionamento a cada manhã com Deus. Por isso eu tenho que acordar de manhã, na madrugada, ao ser acordado por Deus. Lembre disso, não é você acordar. Até nisto, querer efetuar vem de Deus. Deus nos acorda. E ao você ser acordado por Deus, imediatamente vá orar. Faça seus momentos a sós. Nem que seja 20 minutos ali, vá conversar com Deus. Como você está. Não vai tomar de jejum primeiro. Não vá fazer, quem sabe, uma tarefa que a esposa, o esposo, o filho está reclamando. Vá primeiro conversar com Deus. Por isso, queridos, no ID, quando ele fala, fazei discípulos de todas as nações, como eu vou ser discípulo se eu não for acordado por ele primeiro e discipulado por ele primeiro? Como eu vou ensinar alguém algo para priorizar Deus na vida, para honrar e glorificar a Deus, se primeiro eu não acordei? Por isso eu usei a sigla, Deus me tocou para usar a sigla do ID, que é, primeiro eu vou orar a Deus ao acordar, conversar com Ele, receber a visita dEle. E nesta oração você também intercede por alguém, porque o fim de Jesus se tornar presente em nós pelo batismo diário do Espírito Santo é para que eu leve pessoas aos pés de Jesus. Então, primeiro você intercede por você, se ame, e depois você vai interceder pelo outro e também amar o outro, o próximo. Agora, uma coisa difícil é você discipular o próximo, ou seja, no momento em que você estiver orando em dupla, você vai perceber que o inimigo vai se levantar contra você, vai levantar-se contra a sua família, contra, quem sabe, o cargo que você tem na igreja, vai tentar te derrubar. Sabe por quê? Porque você vai estar fortalecido numa corda de 2 dobras ou 3 dobras, você vai estar orando, você levando alguém a aprender o que nós estamos aqui falando nesta madrugada, de levar um interessado a também ter, queridos, toda vez que eu faço uma dupla com alguém que estou discipulando, e agora vou começar com 2 famílias, família do Douglas e do Luciano. Primeira coisa que eu levo a eles, olha, não é um estudo uma vez por semana. O que eu digo a eles é, olha, vocês precisam agora de Jesus todos os dias pela manhã. Já ensino a eles o que estou falando agora para vocês.
pela manhã, vamos estudar a Bíblia. Olha, vou dar aqui um texto e já dou o tema número 1 da Bíblia, lá do ensino bíblico, ouvindo a voz de Deus, o que seja. Vá pela manhã, busque a Bíblia, ensino ele a buscar, e ele vai a sós conversar com Deus. Só depois que eu vou comentar com ele o estudo bíblico. Se eu tenho que ter o estudo diário da lição, por que que o novo converso tem que comer o alimento espiritual uma vez por semana? Eu tenho levado a minha igreja a quebrar esse paradigma. Jesus, ele andava com os discípulos todos os dias. Então, se você quer o interessado se batizando, discipule ele, ensinando ele a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois que ele aprende, queridos, aquela estatística de 10 estudos bíblicos para batizar 2, 3, queridos, não uso mais. Graças a Deus, eu hoje tenho o entendimento que se você pegar uma família, discipular essa família, levá-los a buscar a Deus na madrugada, na primeira hora, eles vão ser discipulados corretamente. Se eles começarem a se alimentar diariamente, ser visitado por Jesus diariamente, raramente essa pessoa não se batize. E uma vez que ela nasceu no reino de Deus de forma certa e correta, se alimentando e priorizando Deus, ele vai se engajar em ganhar outros. E é por isso que eu uso o exemplo do Daniel, que não só se batizou, mas agora levou a mãe já levou o filho e o Lucas, e assim vai. E agora estamos aí para batizar o filhinho dele, se Deus quiser, agora em março. O último texto, irmão pastor Robson, me socorre de novo, eu vou beber mais água, estou quase rouco. Leia para nós, esse é o último texto da manhã. Por favor, pastor. Muito bem. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Amém. Obrigado, pastor Robson. Deus vai sustentar minha voz aqui, se Deus quiser. Mas o que eu quero que você e eu entendamos, queridos, que, viu, irmão Mário, irmã Angélica, cada irmão que está aqui presente hoje ouvindo, não fiquem orgulhosos de terem 240 madrugadas em grupo, mas procure daqui por diante, como eu comecei em 2003 e até hoje, eu procuro entender que essa mensagem é real e não posso deixar iniciar o meu dia sem receber a visita de Deus. É só assim que você vai ter vitórias na sua vida, meu querido irmão. Para vocês terem uma ideia, eu preguei um sermão ontem e esse sermão eu queria até falar para vocês hoje. Quando não deu certo, não encontrei o tema que eu iria pregar, que eu pensei em pregar, eu levantei pela manhã falando, então vou pregar o sermão de ontem que eu preguei na igreja. Mas o Espírito Santo dizendo não. E é nessa luta, é nesse momento que você pela manhã vai ouvir Deus falando. E se você ouvir e deixar Deus dizer, através da oração e da palavra, você vai ter Deus no comando da sua vida. Por isso, Romanos 8,14, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E vejam, Romanos 8,14 é claro, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não se engane se você achar que estar na igreja, estar assistindo aos sábados, uma quarta ou às 4 da manhã aqui, você já é guiado pelo Espírito Santo, está enganado. Desculpe, por favor, estou sendo sincero. Primeiro, você tem que deixar que Cristo te visite. Prepare o solo do seu coração, como em Mateus 13, na parábola do semeador, e ele trabalhe com você. Eu vou contar aqui mais algo que vocês mesmos me colocaram no grupo das madrugadas. Teve uma irmã, não me lembro agora se mãe ou avó,
colocou no grupo aí das madrugadas oração para uma criança de 6 anos. Essa criança de 6 anos dizendo que odiava, xingando palavrões. Não sei se está presente essa senhora que postou. E eu até contei no sermão ontem, disse que não lembrava se era uma avó ou uma mãe. Queridos, o inimigo está literalmente pela manhã, quando você não coloca a tua mente no lugar, nas mãos de Deus, quem toma lugar da mente, quem coloca a agenda desse dia é o espírito do mal, do maligno, e não o Espírito Santo. Então, queridos, essa pessoa que colocou no grupo agora, essa situação desta criança, e só depois que ela se acalma, aí depois para de xingar, diz que ama, que não mais odeia. Queridos, há uma guerra dentro da sua casa. O diabo está querendo ceifar quantos ele puder. Porém, se você aprender esse segredo do que passamos aqui hoje e lemos e estudamos juntos, aprendermos juntos, que Deus está te visitando cada madrugada e que esse dia vai ser proveitoso e não perdido se você recebê-lo de manhã. Deus vai fazer misericórdia. Teve uma outra situação, não sei se agora no grupo das madrugadas, em que uma pessoa disse que uma pessoa saiu com facão, um jovem que já tinha sido adventista, dizendo que ia matar um cristão pela rua. Pegou a igreja já com o pastor fechando ali as portas e quase que a polícia mata esse jovem com facão. Eu também fiquei impressionado com isso, porque o inimigo está tomando a mente. O livro Mente, Caráter e Personalidade diz que o diabo está preparando o mundo para ouvir única e exclusivamente a voz dele. E quem na igreja não estiver aprendendo a subjugar o eu, crucificar o eu, e ir à presença de Deus para agora deixar Deus entrar e guiar e falar mesmo, literalmente vai estar depois decepcionado. Quando Jesus voltar, ele vai dizer: não vos conheço. Eu não dirigi a sua vida, eu te visitei cada manhã, mas você entrava direto na live, você ia direto para falar no grupo, se orgulhar num testemunho, se orgulhar com isso. Você precisa entender que Jesus, ele quer que você seja vitorioso. E a minha oração hoje, o meu clamor, é que ele não me deixe me perder. Ao pregar isso para vocês, eu me perca. E por último, me dê só mais um minuto, irmão Mário, por favor. Mas quando eu aprendi que é tão importante acordar e colocar a minha mente nas mãos de Deus e não na mão de Satanás, até mesmo quando eu fui viajar para os Estados Unidos, entrei no voo às 10 da noite, eu perguntava à aeromoça: que horas vocês vão servir o lanche na madrugada antes do pouso? Aí eles falavam às 4 da manhã. Eu já colocava o relógio para as 3 acordarem, enquanto todos no avião dormiam. Eu já acendia a luz, já tinha a minha Bíblia ali à mão, e ali ia primeiro entrar na comunhão, na presença de Deus. Faça isso, meu irmão, minha irmã. E depois não deixe de fazer a dupla missionária. Eu queria que todos vocês aqui estivessem lá no ID, no grupo. E até vou colocar no grupo ID o sermão de ontem, onde eu falei sobre Mateus 13, o tesouro escondido, as pérolas de grande preço. Eu gostaria que vocês assistissem esse sermão, porque não era o sermão também que eu queria pregar. E ontem Deus falou: pregue esse sermão para a igreja. E vários já me responderam ali: pastor, foram 61 pessoas que já assistiram o vídeo. Ele está no YouTube, mas eu vou editar só o sermão, porque, queridos, estamos no momento de entender que a pérola de grande preço, o tesouro escondido é Jesus, e todas as outras coisas têm que ficar de lado, e Jesus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe e que juntos consigamos chegar ao céu, e que ele me dê voz, porque às 10 e pouco eu quero gravar um estudo bíblico com os desbravadores. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um que está aqui presente. Vamos fechar os olhos, irmãos, e eu quero orar por todos vocês. Mas nessa oração eu vou fazer o que eu fiz ontem. Não precisa ficar em pé, mas apenas ponha sua mão no coração e diga: Senhor, hoje eu levantei atrasado e eu entrei direto aqui nessa live, entrei 4h30, entrei, não sei. Mas eu que aprendi hoje quero, Senhor, que esse coração esteja primeiro com Jesus. Feche os olhos, põe a mão no coração, quero orar por você agora e clamar e pedir a Deus isto, para que aprendamos esta grande lição de hoje. Senhor,
Entregamos nosso coração, que é enganoso. Queremos aprender, Senhor, que a primeira hora do dia precisamos receber a tua programação, a tua agenda, precisamos crucificar o nosso eu, precisamos, Senhor, ouvir a tua voz dizendo o que fazer no dia, para não vivermos correndo, agitados, preocupados, ansiosos durante todo o dia. Pelo contrário, vamos estar mais tranquilos, vamos estar mais serenos, vamos estar alegres, mesmo quando provas durante o dia vierem, porque teremos a certeza que Deus está conosco. Senhor, coloque como princípio de nossa vida te buscar em primeiro lugar e depois entrarmos aqui na live. Fale conosco. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém.